a linguagem bíblica é pouco compreendido pelas pessoas que a lê. Elas, quando lê a palavra, vai para a linguagem bíblica, elas já, a primeira coisa que vem na mente delas é onde elas estão vivendo, que é o mundo, é onde elas estão habituadas, né? Mas a linguagem bíblica nós devemos entender conforme a linguagem espiritual, que vai muito além do que nós achamos, né? Então, nesse texto aqui que eu vou fazer a leitura, eu quero falar hoje sobre a riqueza. Pessoas ricas. Como que a linguagem bíblica trata uma pessoa rica e como trata uma pessoa pobre. Nós, neste mundo, tratamos uma pessoa rica pelos bens que ela possui. E pelos bens que ela possui, nós temos uma tendência de fazer acepção de pessoas. Quando eu frequentava os templos, eu via nitidamente quando um homem tinha muitos bens, ou então ele era um homem de poder aqui, né, de poder, de fama, ele tinha um lugar cativo de honra dentro dos templos. Me lembro que certa vez um candidato, né, a prefeito, foi numa igreja, só pisou uma vez lá na igreja. Aí o pastor, vem cá, senta aqui, primeiros bancos, né? Fiquei pensando sobre o texto da palavra de Deus, que a palavra de Deus fala que os ricos poderosos são os que nos oprimem. Então, nós vamos fazer a leitura aqui para você aprender a lidar e a entender a linguagem bíblica. Quando a palavra de Deus fala, você vai morrer, primeira coisa que vem na nossa mente é que nós vamos cair duro, né? Qualquer momento eu posso cair duro. A linguagem bíblica ela vai muito além disso, o que é a morte. Quando a linguagem bíblica disse para Adão e Eva, olha, no dia que você comer dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês vão morrer. Provavelmente eles não levaram muito a sério, porque quando eles comeram, não caíram duro naquele momento, né? Não caíram duro. E assim é nós quando vamos ler a palavra, e nós devemos ter o conhecimento do que a palavra de Deus fala profundamente, né? Então, eu vou fazer a leitura aqui no capítulo 13 de Provérbios, no versículo 7. Nós vamos fazer a meditação nesse texto e depois nós vamos para o outro texto, dois textos lá na frente, lá em Apocalipse, para nós compreendermos esse texto aqui. Diz assim: há aquele que se faz de rico, embora não tenha nada, e há aquele que se faz de pobre, embora tenha grandes riquezas. Primeira coisa que vem na nossa mente, eu conheço um rico, que quando a gente olha para ele, nem parece que é rico, não é assim que vai vir na nossa mente esse texto? Ou então, a pessoa bem vestida, aquele papo, tudo, né? Está se fazendo de rico. Um carrão alugado, e aparece dentro do local e fala, olha, ele está ganhando dinheiro, ele é rico, ele tem dinheiro. Na nossa mente vem isso. Mas o texto aqui, será que é isso mesmo? Não. O texto aqui está dizendo de outra riqueza que vai muito além dessa temporal. E devemos ir para o livro de Apocalipse, capítulo 2 e o versículo 9. Uma igreja chamada Esmirna, que era uma igreja pobrezinha, cheia de tribulação e de lutas, né? Então nós vamos ler o texto, versículo 9, e vamos ver o que Deus disse para ela, né? Eu conheço as tuas obras e a tribulação e a pobreza, mas tu és rico. Está vendo? Versículo 9 do capítulo 2, mas tu és rico. Eu conheço a tribulação, as tuas obras e a pobreza, mas tu és rico. Do que ele era rico? Porque essa igreja aqui, ela tinha a palavra limpa e cristalina. Nosso Senhor Jesus Cristo não encontrou nada que desabonasse essa igreja de Esmirna. E assim é na nossa vida. Quando Deus não encontra nada que desabone algo na nossa vida, embora eu possa viver uma vida humilde, eu sou muito rico, rico mesmo.
Certa vez o salmista falou, olha, os nobres da terra, Deus chama nós de nobre, não é porque nós temos uma mansão, um carrão, mas em compensação, no capítulo 3, outra igreja, né? Outra igreja, é a igreja aqui de Laodiceia, ela se considerava rica, poderosa. Olha o que diz a palavra de Deus, né? Aqui na palavra, capítulo 3, versículo 17. Porque tu dizes, eu sou rico e cheio de bens, não tenho necessidade de nada. E aí o texto divino, a repreensão divina. E não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Está vendo a diferença aqui? Porque eles tinham os bens, se achava rico, bens terrenos, bens de vaidade que iria passar. E às vezes eu vejo dentro dos tempos as pessoas não conseguem ver a parte para ver. Tem um irmão lá que é irrepreensível, irmãzinha, pobre, mas ninguém dá valor. Isso é fazer acepção de pessoas, isso é maligno. A palavra de Deus condena isso aí. E você? Pergunto, você é um homem rico? Você tem riquezas, bens materiais? O próprio Jesus disse assim, a vida de um homem não consiste nos bens que ele possui. Então, meus amigos, meus irmãos, vamos olhar a riqueza e a pobreza com o olhar da palavra de Deus. Que Deus possa te abençoar.